Alô, Ilhéus, mais um podcast, um bate-papo aqui falando de política. E eu tenho o prazer de hoje trazer na nossa bancada o William Oliveira, pré-candidato a vereador pelo Republicanos de Ilhéus, um jovem promissor, tá? E a gente vai contar um pouquinho da história dele. William, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gratidão, Fabíola. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso querido eleitor ilhéense. Muito bom tê-lo aqui conosco. Olha, já vou te dizer aí para você ficar ligadinho nessa história, porque o cara tem muita coisa boa para contar. É um visionário e um visionário na política. Nós precisamos de mais jovens e ele coloca o nome dele para a vereança, e é importante a gente analisar, esse momento aqui é crucial, para que todos vocês possam conhecer as propostas, o que pensam, como se coloca e como se porta cada um pré-candidato. E aproveitando isso, William, eu já quero ouvir quem é o William e por que você se colocou pré-candidato a vereador. Então, Fabíola, vamos lá. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que construir o seguinte raciocínio. Ao buscar quem será o meu candidato, precisa-se avaliar o critério humano e o critério profissional também. Mas antes de responder a sua pergunta, eu gostaria bastante de propor uma reflexão ao nosso eleitor. Para você, eleitor, o que é necessário e o que é a figura do vereador, essencialmente. Veja bem, para mim em particular, o vereador é aquele que, dentre outras tarefas, ele vai legislar, construir projetos de lei, auxiliar o governo executivo na execução de metas a serem cumpridas, tá? Se do lado do chefe do executivo ou não garantir, como é que eu posso dizer, a melhor colocação dos recursos públicos, que na verdade é do povo, e uma série de outras questões. E esse vereador, a gente tem que pensar da seguinte forma: ele, se não preencher determinados requisitos, como aqui foi citado, eu particularmente acho que ele não merece ser vereador. Por quê? Não que ele não possa satisfazer a necessidade de suas comunidades, dos seus bairros, de verificar se o posto de saúde está funcionando bem, se o transporte coletivo está contente, ele pode correr atrás de tudo isso. Tá? Mas se ele não preencher esse requisito da legislatura e saber das tarefas dele, né, como construção de PPA para execução, ter conhecimento da lei de diretrizes orçamentárias, né, saber da importância da lei de responsabilidade fiscal, ele seria apenas mais um. Pois, caso contrário, o que é que ele poderia fazer? Poderia aqui citar, obviamente não vou citar nomes, mas conhecer N homens e mulheres pela cidade que realizam benfeitorias. Todos eles conseguiriam ser bons vereadores? Talvez não. Os que preenchessem determinados requisitos, sim. Se não, o vereador seria mais um agente social e não vereador. Tá? Basicamente, é isso que, na minha opinião, tem que ser visto e refletido pelo eleitor. Tá. Vamos falar, então, do William, parte humana. O que é que eu posso dizer para vocês? Pode ser algo até bastante comum a muitos candidatos, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o William Oliveira é uma pessoa um ser humano que tem defeitos como qualquer outro. Talvez tenha mais do que muitas pessoas. Porém, é um homem que procura utilizar a fé como principal arma. Eu ocupo cargo em igreja? Não. Estou com o microfone na mão? Não. Sou pastor? Não. Nada disso. Eu sou um homem que tem plena consciência que, ao usar a fé, ela deve ser utilizada na minha vida de maneira que eu tenho consciência dos meus defeitos, dos meus erros, e a cada dia que eu levante de manhã, eu possa ter certeza que eu possa melhorar. Ainda mais se eu tiver uma responsabilidade pública. Tá? Inclusive, nas minhas orações, eu tenho sempre colocado Papai do Céu, é assim que eu chamo, né? Para construir essa intimidade com Deus. E que fique bem claro também, não estou falando de nenhuma religião específica. Eu estou falando aqui Deus, tá? Eu peço a Deus, visita os corações e permita que entre na nossa Câmara de Vereadores somente aqueles que têm bons propósitos. E aí eu peço licença a você, Fabíola, para contar um pequeno depoimento, quando eu ainda era apenas um menino. Fique à vontade, o microfone é seu, a casa é sua. Gratidão. O que aconteceu? Eu tive uma mãe que foi conselheira tutelar
em 2 gestões diferentes. Ela venceu as eleições e exerceu esse papel. Eu vou usar sempre o termo nós, porque eu sempre fui bastante ativo em tudo isso. Tá? Infelizmente, até uma lembrança que causa uma certa tristeza, mas o que é que acontece? Eu vou usar o nome fictício de Joãozinho para essa criança, por razões óbvias. Tá? E eu não pedi também autorização à família, mas vamos lá. Joãozinho, nós pudemos visitar Joãozinho em Sambaituba, na primeira gestão dela como conselheira tutelar. Joãozinho era uma criança que tinha uma enfermidade rara, que precisava de atendimento médico, de tratamento, de viagens, alimentação específica, tudo isso. Minha mãe, uma vez conselheira tutelar, eu estava nesse dia, tanto a Joãozinho, quanto no dia que ela fez os requerimentos. Ela, como desta função, realizou requerimentos de tudo isso que eu disse para você aqui agora. Só que tem um pequeno detalhe que fez a diferença. E aí a gente vai voltar e vai linkar com o que a gente falou lá no início. Requerimentos formais prontos, foi visto pela gestão na época quem era Cicis Oliveira, no caso, a minha mãe. Minha mãe era uma opositora. Quando aquilo foi visto, Fabiola, acredite, de forma bastante triste, todos os pedidos daquela criança foram negados. Só para respirar, William. Só para respirar, você respirar. Ou seja, a criança tinha uma necessidade específica, uma necessidade de saúde que era para o bem-estar, para a vida da criança. Sim. A conselheira daquela época fez os requerimentos pensando na melhoria da vida, no bem-estar daquela criança. Exatamente. Mas por se tratar de uma pessoa que tinha um posicionamento político de oposição, e oposição não é criticar, e oposição é simplesmente fazer a chamada que a gente fala de oposição propositiva, é de não concordar e de dizer, ó, eu não concordo, mas eu faço, porque essa é uma oposição inteligente, né, William? Sim, com certeza, construtiva. Construtiva, então ela leva todas aquelas necessidades e aí ela tem todos os pedidos de uma criança que precisava ser assistida pelo município negado, porque simplesmente ela era de oposição. E aí me conte como foi que aconteceu isso. Conte pro povo de Ilhéus, William. Fabiola, eu vou te perguntar o seguinte, você quer saber notícias dessa criança hoje? Nas suas orações entregue a Deus, porque infelizmente essa criança faleceu semanas após. Imagina, gente, imagina. E devemos ficar com medo disso, Fabiola? Jamais, mas a gente deve ficar vigilante, porque esse mesmo grupo concorre novamente às eleições esse ano. Temos que estar todos vigilantes. Tá? Aí eu volto ao começo da nossa conversa e te digo, não é importante que a gente ore, que a gente use nossa fé, independente de qual seja a sua religião, para que estejam inseridos no processo político homens de bons propósitos? Com certeza. Daí, esse é o lado humano de William Oliveira, das minhas experiências. Daí nasceu o meu lado humano e político. E justamente, não seria muito a gente resumir esse fato numa única palavra, que se chama injustiça. Tá aí. A injustiça especialmente, que foi vivenciada por mim boa parte da minha vida. Por isso, um dos motivos de eu estar me lançando candidato. Bom, mas como a gente dividiu, do lado humano existe o lado profissional também. Eu costumo dizer que além do nosso currículo, as nossas experiências vivenciadas são de total valia para escolher o nosso candidato ou para nós como construção de um candidato que se lança, né? Bom, eu costumo dizer que a minha campanha começou a ser construída há, em média, 20 anos atrás, talvez um pouco antes. E aí vou dar outro relato que a respeito de professor Emerson, nosso amigo. E estudei na mesma escola que ele. O professor Emerson é um pouco mais velho, mas naquela época foi o professor Emerson que incutiu na cabeça de professor saudoso Arleu Barbosa, que Deus o tenha, que tinha necessidade de haver na nossa escola um grêmio estudantil. E assim foi feito, ele conseguiu e fomos para a eleição. O que é que acontece? Dali, basicamente, nasceu a paixão por ser politizado. Vencemos a eleição naquela época, na época eu era vice. O professor Emerson não veio lograr êxito, mas eu digo que ele foi o grande vencedor naquela oportunidade, porque se não fosse o professor Emerson a convencer a Léo Barbosa, na época nada disso tinha acontecido. Depois, ao longo da vida, nos mantivemos amigos. Graças a Deus.
nasceu ali. Depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de participar do Fórum dos Conselhos Nacional em Brasília. Eu ainda tinha 17 anos naquela época, era bastante jovem. E aí, de lá, fiz parte do grupo jovem da comissão que conseguiu trazer a Ilhéus. Né? À época, a secretária, salvo engano, era a senhora Ângela Souza, secretária de Assistência Social, e conseguimos trazer, como Ilhéus sendo a primeira cidade da Bahia a receber o projeto Sentinela. Né? E aí, na verdade, a primeira cidade do Nordeste. A segunda da Bahia, a primeira foi Salvador, e a primeira do interior de estados do Nordeste. Né? Nasceu a paixão pelo curso de Direito, da qual me deu a profissão que eu tanto amo hoje, que é a advocacia. Tá? Realizei meu curso de Direito e sou há 11 anos advogado aqui no município de Ilhéus. Fiz a minha pós-graduação em Gestão Pública. Tá? No contexto político, pude ser o líder jovem da eleição de 2004, a qual se sagrou vencedora, na época, pelo PMDB. E sempre acompanhando. Tive a oportunidade de fazer algumas coordenações de candidatos que se elegeram. Né? E sempre me especializando na área técnica. Né? Eu talvez nem tivesse percebido isso, mas eu estava caminhando para a área pública. Né? Estava caminhando. E aquilo acabou nascendo, aquela paixão, e sendo encaminhado. Eu sempre me perguntava, meu Deus, será que está na hora? Esse sonho eu tenho, de combater a injustiça, de me preparar, mas eu tenho que estar adequado para aquilo ainda. E é o que eu digo, 20 anos após do meu primeiro grande trabalho, por assim dizer, politicamente, eu pude fazer o curso de Direito, pude me especializar em Gestão Pública e hoje eu ofereço o meu nome para o cidadão. O que é que o povo pode esperar de mim? Alguém que acredita na bandeira da renovação, na renovação no sentido de devolver à Câmara de Vereadores qual o seu real propósito, não que ela não possa verificar outras necessidades do município, mas tem que ser devolvido a ela, que eu creio que isso se perdeu ao longo do tempo. E por que é que eu digo isso? Porque é absurdo o nome e o número de candidatos que hoje, se você fizer um balanço no final da gestão, simplesmente pintaram meio fio e trocaram o nome de rua. O eleitor não votou no vereador com esse propósito. Então, bandeira da renovação no sentido de que a política é cíclica e precisa devolver esse caráter. E, acima de tudo, o William Oliveira, humano, que se preparou anos para isso. E tem fé e tem temor de que a sua obrigação, publicamente falando, deve seguir aquela máxima de Celso Antônio Bandeira de Mello, que para mim é o grande homem do direito administrativo hoje, que diz: supremacia do interesse público sobre o privado. São essas as nossas premissas. E aí, gente, uau, né? Que currículo, que apresentação. E é tão importante quando a gente vê e quando a gente ouve, né? Uma pessoa altamente preparada, um jovem altamente politizado. Não que eu não seja jovem, tá, William? Não que eu não seja, mas altamente politizado, com uma vivência, né? Apesar de ser muito jovem, com uma vivência tão enriquecedora que traz essa verdade e esse respaldo para que ele possa lançar o nome dele como pré-candidato. Eu fico muito feliz, William, porque eu venho de um propósito e a gente vem trabalhando isso aqui. Que a gente ouve muitas pessoas falarem: mas eu não gosto de política, mas eu não entendo de política, mas eu não quero me misturar na política. Só é possível que as coisas mudem, que a gente continue fazendo, né, um trabalho, se todos forem politizados. Você me disse que lá atrás você teve a honra, né, de estar aí. Eu quero mandar aqui um beijo para o nosso amigo, pro professor Emerson Silva, um querido, para mim uma das criaturas mais politizadas da nossa cidade. Sim, sim. E faz esse papel muito bem, porque além de ser muito politizado, o professor Emerson Silva é um mestre. Ele ensina as outras pessoas, ele trabalha o coração das pessoas para que ele venha se colocar à disposição do povo. Emerson tem esse trabalho e isso precisa ser respeitado, porque uma pessoa que tem um papel como mestre, como professor, de gerar no coração do outro o interesse pela política, sabe, pelo interesse do bem comum, tem que ser muito bem aplaudido. E aqui o meu beijo, o meu abraço e para esse amigo e esse cara que merece o nosso respeito.
E ver você colocar, né, que lá atrás você teve esse incentivo à política. Hoje está aqui o homem formado, com suas plenas convicções e com plenas convicções do seu papel na política. A gente vem de um período aí que a política era simplesmente política. E isso a gente está falando de um tempo atrás, que a gente teve os grandes escândalos, né, dentro da política do cenário nacional. É verdade. Porque as pessoas não eram técnicas e a falta do técnico fazer com que as barbaridades acontecessem. A gente vem aí num período já de alguns anos que a política ela é 50% técnica e 50% política, porque se ela for diferente, a gente não consegue trabalhar. Exatamente isso. E a importância de pessoas que se preparam, que fazem pós-graduação como você, né? Que tem um entendimento maior daquilo que o município, daquilo que é o papel do executivo, que é o papel do legislativo, e cada um dentro das suas esferas consegue devolver à sociedade. Muito bom ouvir falar, eu fico encantada quando eu vejo pessoas politizadas exercendo o seu papel com tanta propriedade. Mas aí, voltando, me conte aí, você é pré-candidato pelo Republicanos. Exatamente. Como é que veio essa decisão? Foi convidado, foi um namoro, foi um estudo? Olha, eu vou estudar o meu melhor partido, o partido que eu possa me encaixar da melhor forma. Como surgiu isso, William? Então, Fabíola, eu posso dizer também que eu sou um ser humano que gosta de ter uma certa liberdade para construir um raciocínio. Dentro do campo da política, o que é que eu posso dizer? Eu particularmente me encanto por projetos, talvez nem tanto por bandeiras. Lógico que cada um constrói a sua ideologia, cada um tem um perfil mais parecido com o lado A ou com o lado B, por assim dizer. Mas eu particularmente me encanto por projetos. O que é que aquele projeto pode oferecer para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país? Inclusive, eu sempre trouxe isso para a minha vida. Quando eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Defesa do Consumidor, na gestão de Dr. Martoni Maciel, a gente sempre debatia isso em reuniões. Hoje também sou membro da Comissão de Direito de Família e de Defesa Animal, na gestão de Dr. Cupertino, que aliás é um grande amigo, um grande abraço para ele. Eu digo que ele é um paizão, apesar de ele dizer que não tem idade para isso. E ele vai te dizer, porque eu conheço meu amigo Cupertino, e ele é desse jeito, ele vai dizer, eu sou um jovem doutor. Exatamente, um cheiro, amigo. Então é isso, graças a Deus, no nosso grupo, lá perante a OAB, a gente sempre desenvolveu esse raciocínio, né? A gente se encanta por projetos, não somente por bandeiras. E aí é que está o X da questão, aí entram os republicanos. O republicano sempre foi um partido que deixou à vontade, me deixou à vontade, né? Sempre tive a margem de colocar o que eu penso e que deu a liberdade de que eu possa desenvolver meu raciocínio, a minha liberdade de escolha. Também de expor os meus projetos. Então foi um casamento que deu certo. Eu ouvi esse acolhimento, esse abraço. Que bom quando isso acontece, né? Quando você se encontra, diz assim, estou no lugar certo, na hora certa, porque eu sou respeitado. O sentimento de pertencimento partidário, ele precisa existir, porque senão você não consegue fazer a construção do processo. E isso é muito bom. Mas vamos lá, Will, papo bom. Tenho certeza que você de casa está aí aproveitando, porque quando o papo é bom, a gente fica preso, né? Ali na conversa. E aí, me conte aí, qual é a sua avaliação? E a gente falando de política, né? Falando de construção de cidade, de construção de projeto. Como é que você consegue, quanto advogado, quanto cidadão e quanto homem que se coloca como pré-candidato a vereador? Como você avalia a cidade de Ilhéus há 8 anos atrás, 7 anos e um pouco, e a cidade de Ilhéus agora? Qual é a sua avaliação desse recorte na nossa cidade? Então, vamos lá. Obviamente, eu sempre digo, perfeito somente Jesus. Tá? Mas, obviamente, inegável que progressos foram construídos. E nesse sentido, eu sempre digo, avalie quem está no seu entorno. Tá? E aí acho que a gente acaba entrando também na pergunta de por que aquele grupo. Então, avalie. Sempre tenho uma brincadeirinha que eu sempre faço com um grande amigo meu. Que eu digo o seguinte, político, lógico, pejorativamente, você pode comparar um fruto. Se você tirar antes, ele vai estar verde. No momento, ele está maduro. E após, ele vai perecer. Tá? Eu sou sempre a favor da evolução. Tá? Nada contra qualquer escolha. Acho que o cidadão é livre para escolher o que ele quiser. Houver um progresso, sim.
especialmente com a grande parceria que houve com o governo do estado e agora nacional também. Coisas a serem feitas ainda existem, porém, eu lembro, tem um determinado prefeito, eu não vou dizer o nome, mas vocês devem saber qual é, ele diz que nada resiste ao trabalho. Eu lembro, numa daquelas caminhadas, lá no ano de 2016, quando nós voltávamos de um dos interiores, ele disse o seguinte: gente, eu não sou um santo milagreiro, mas o que eu quero propor a vocês, vamos iniciar o processo e mostrar que dentro de pouco tempo, Ilhéus vai ver quanto tempo ela perdeu e o que se pode construir no intervalo de tempo muito menor. E assim foi feito. Muito trabalho ainda pela frente, sim, mas é inegável a evolução do que houve. Eu costumo dizer, Will, se você quer fazer uma análise, porque a gente ouve muitas críticas, né? E como comunicadora não é diferente. Eu sempre tenho ouço as críticas, porque Ilhéus não tem, Ilhéus não fez. E o nosso papel quanto comunicação é fazer com que as pessoas entendam o que foi feito de verdade, a realidade. Eu sempre digo assim, bora fazer uma desconstrução do que era Ilhéus? Você imagina Ilhéus há 7 anos, 8 anos atrás, sem a ponte, sem o hospital materno-infantil, sem iluminação, sem a construção das praças. Exatamente, sem os ganhos em todos os sentidos, de mobilidade urbana, de saúde. Exatamente, de tudo isso, né? Quando você faz essa desconstrução, aí você pensa de como nós estávamos. Porque nós somos seres humanos, a gente tem um grande defeito. A gente esquece o que foi feito. Exatamente. A gente se acostuma com o bem-estar. Eu falo isso, sou mãe, né, de 2 meninas e a minha caçula tem 11 anos. Nós viajamos e aí quando a gente chegou da viagem, ela disse assim: mamãe, poxa, mas eu queria era aquela comida que a gente comeu lá em Gramado. Aí eu disse para ela: mas aquela comida que a gente comeu lá em Gramado é lá em Gramado. Por quê? Porque o que é muito bom, a gente se acostuma fácil. Então a gente tem que se acostumado com as grandes obras que Ilhéus tem e tem tido, e a gente esquece como a gente ficou. E eu disse para ela: ei, mamãe, cai na realidade. Chegamos em casa agora, feijãozinho, arrozinho, comidinha boa, comidinha caseira. E é isso que a gente não pode esquecer. Do que a gente passou e o que a gente tem agora é fruto de muito trabalho. Exatamente. E de conquista. Você agora até me recordou um fato, porque no início da minha carreira advocatícia eu não tive acolhimento inicial aqui em Ilhéus. Eu tive que procurar horizontes fora de Ilhéus. E então fiz muitas viagens fazendo audiências e sempre existia aquela questão: poxa, a gente está voltando para Ilhéus, né? Cidade tal evoluiu, nem parece a mesma. Quando a gente chega em Ilhéus, chega a dar aquele ar de tristeza. Graças a Deus, sempre digo, a gente está num processo. Como eu disse, e exaustivamente eu digo, ainda há muito a ser feito. Mas hoje, o ilhéense, eu acredito que tem um orgulho maior. Eu particularmente tenho isso. Eu já não sinto, quando eu volto e viajo, aquela tristeza que eu senti. A diferença, né? Isso. Exatamente isso. Você consegue raciocinar dessa forma. O que é que eu quero para minha cidade? Por que aquilo não tem na minha cidade? Porque agora a gente continua no processo de evolução e a gente não quer mais parar, não é? Exatamente. E pensando nesse processo de não quer mais parar, eu vou te fazer uma pergunta. Papum, como é que você vê a gestão, né? O prefeito Mário Alexandre, ele indicou o secretário de gestão Bento Lima para a sua sucessão. Você que é um cara muito técnico, como você avalia, quanto cidadão e quanto técnico, essa indicação do prefeito Mário Alexandre para o nome do pré-candidato a prefeito Bento Lima? Olha, eu creio que, acima de tudo, ele tenha escolhido justamente o critério técnico. Nós falamos no início desse bate-papo sobre a capacidade de gerir. Tá? E o que eu sempre tenho nessas reuniões, encontros, sugerido: pense a cidade como uma coisa sua. E sendo uma coisa sua, a quem você entregaria um bem tão especial para gerir por você? Se você tivesse que escolher alguém, um representante seu, para que cuidasse de uma coisa tão especial sua, quem você escolheria? Eu acho que justamente o prefeito Mário Alexandre foi por esse caminho. E eu vejo também dessa forma, bem tão técnico por natureza. O político precisa ser político e precisa ser técnico ao mesmo tempo. Isso ele é, com certeza, mas especialmente um técnico, um especialista, um craque, como estão dizendo pela cidade, um craque na gestão pública. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Então a minha escolha foi justamente essa.
pensar na cidade como algo especial meu, e eu acho que todo mundo deve pensar dessa forma. E de que forma e para quem eu vou entregar para gerir. Obviamente é o mais capacitado. Daí a minha escolha. Excelente reflexão. E é essa reflexão que todo povo, né, precisa fazer para que a gente consiga colocar em dia. Eu falo assim, a gente tem uma parcela aí, eu estava vendo, analisando, né, vendo alguns dados, que a gente teve 30% de abstenção nas eleições passadas. Bastante. É muita gente, né, que não foi votar por conta, porque eu não tenho, porque eu não acredito, porque eu estou cansado. E pensando nisso, William, qual a sua mensagem para esse povo que tem aí essa lacuna de 30%, né? A gente sabe que os espaços precisam ser ocupados e que eu tenho uma frase que eu falo sempre aqui, em todos os podcasts, ainda mais se tratando de política. O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Exatamente. Olha, aqui na advocacia, você conhece bem, existe um termozinho, chama-se procuração. O que é uma procuração? É um instrumento pelo meio do qual você transfere poder para alguém te representar. Certo? Se você não fizer uma escolha, alguém vai fazer por você. Fabíola, a política é cíclica justamente para você, de 4 em 4 anos, você fazer escolhas. Se você acha que você foi mal sucedido na sua escolha, troque, inverta, mas não se anule. Certamente, se você não fizer uma escolha, alguém vai fazer por você. É clichê, mas está valendo. Para cada escolha, uma consequência. Agora, lembre sempre, eleitor, que essa consequência vai durar por 4 anos. E para ser revertida, em caso de um resultado ruim para a cidade, pode levar décadas. Nós estamos vendo isso agora. Por isso, não se anule, eleitor. Faça a sua escolha. Esse é o meu recado para o eleitor. Olha que recado, viu? Recado de um cara extremamente capacitado, técnico e extremamente politizado. E eu fico feliz quando eu consigo bater esse papo com gente inteligente, com gente politizada, porque a gente entende que dessa forma a gente consegue fazer com que essa mensagem chegue aos corações. A gente está aí numa geração e eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Eu tive no TRE para regularizar o meu título e quando eu cheguei lá, eu encontrei muitos jovens na fila. Muitos jovens, meninos novinhos ali, coisa que eu nunca vi antes. Eu falei, olha, o processo de evolução e o processo que a gente tanto espera para a política está acontecendo. Essa juventude precisa entender que ela precisa intervir no processo, que ela precisa dar, que ela não pode se calar mais. E eu fico muito feliz quando eu vejo essa evolução. E aí, William, eu quero te pedir aí para você fazer as suas considerações finais. O microfone é seu, você pode falar o que você quiser para a gente poder encerrar esse bate-papo, porque eu vi a grandiosidade desse projeto aqui, o quanto você trouxe de informação e informação com qualidade para o nosso público. Gratidão a todos, um abraço especial ao nosso querido eleitor e eu quero finalizar esse bate-papo tão bom citando uma frase que é mais um clichê, mas a turma que gosta de academia, eles gostam bastante de citar, sem dor, sem ganho. Mas aí eu vou propor ao eleitor que a gente troque a palavrinha, ao invés de citar dor, citar trabalho. Sem trabalho, sem ganho. Foi dito aqui no dia de hoje que ainda há muito trabalho a ser feito, né? E que cada escolha tem uma consequência. Então, eu tenho levantado a bandeira de renovação. Renovação no sentido que nós já falamos, de devolver à Câmara o verdadeiro propósito de uma Câmara de Vereadores e conhecer o seu verdadeiro propósito. E renovação no sentido de que a cidade tem que olhar sempre para frente, né? Que existe um trabalho, existe. Que esse trabalho precisa ser continuado também, tá? Mas acima de tudo, da responsabilidade da sua escolha. Lembre, mais uma vez eu digo, a política acontece ela de 4 em 4 anos, em sentido de votação, mas a política em si a gente exerce todos os dias. Do ponto de vista da Câmara, reconhecer a verdadeira essência de uma Câmara de Vereadores e renovar evita males sociais. Por exemplo, que os mesmos políticos se acomodem. Isso é uma grande, como é que eu posso dizer, luta de qualquer cidade do Brasil. Cair no comodismo é muito ruim. Você adquire vícios, você adquire comportamentos que vão ser
nocivos. Então pense nisso, uma bandeira de renovação nesse aspecto, tá? E quanto ao poder executivo, é como eu pude dizer aqui no dia de hoje, trabalho há a ser feito, mas olhar sempre para frente, tá? E aí eu vou citar um termo bíblico, confesso a vocês que eu não lembro de cabeça qual versículo está, mas sempre foi uma frase muito marcante na minha vida, que diz: arrume inicialmente a sua casa, no mais tudo irá se resolver. Arrume essa casa, arrume Ilhéus, veja Ilhéus como uma coisa sua, como uma coisa nossa, e verifique bem quem são os seus candidatos. Qual é o projeto do seu candidato? O seu candidato tem o que oferecer a Ilhéus, tá? De que forma ele pensa? O que é que ele vai entregar para você, independente da bandeira que ele vista? Bandeira precisa ser vista, claro, mas acima de tudo, o lado humano que não pode ser esquecido. Então, verifique quem é seu candidato, quem é ele como homem. Aliás, o melhor testemunho do ser humano é o que ele vive, o que ele é. E verifique o lado técnico, quem é o mais capacitado. O que o meu candidato a vereador levanta de bandeira, o que ele tem a oferecer, qual o projeto dele. Ou eu estou votando só porque eu quero ver esse e aquele interesse. E jamais esqueçam, supremacia do interesse público sobre o privado. É essa consciência que eu pretendo que o eleitor tenha, e é isso que eu tenho de caráter e de propósito a oferecer ao eleitor de Ilhéus. Gente, que bate-papo maravilhoso, que bom, mais uma vez repito, que bom quando a gente conversa, quando a gente fala com gente politizada, inteligente e que tem propostas, sabe? E você vê assim, ele colocando tudo isso com coração, e isso acaba contagiando a todos. E eu quero deixar aqui para você esse bate-papo de política. Até um próximo programa. Fique com Deus, faça suas avaliações e as suas considerações. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau.